O Bitcoin nasceu como uma resposta para um sistema que estava falido. É um sistema baseado em dívida, impressão de dinheiro e manipulação monetária. Desde que ele surgiu, ele foi vendido como uma alternativa contra o sistema tradicional e a solução definitiva contra a inflação. Mas tem um problema que ninguém fala. O Bitcoin nunca viveu um verdadeiro colapso deflacionário. Ele só existiu dentro de um mundo de expansão monetária desenfreada. Um mundo em que a liquidez jorra de todos os lados, e é por isso que eu acredito que a maior ameaça do Bitcoin ainda está por vir. E não é uma proibição de um país específico, e sim a deflação. O que o Bitcoin fez até hoje, na verdade, começou após a crise de 2008. Ele nasceu justamente nesse epicentro de uma era de expansão monetária sem precedentes na história. Desde o início, ele viveu um mundo que o crédito era farto, os bancos centrais imprimiam dinheiro de forma praticamente ilimitada para sustentar essas economias que não conseguem se manter de pé sozinhas. Isso fez com que todos os ativos subissem juntos, ações, imóveis e principalmente o Bitcoin. E o ponto é que em toda a sua história ele nunca viveu esse lado deflacionário da moeda global. Em um período que o crédito desaparece, o consumo desaba e o sistema financeiro é forçado a se contrair. E quando eu falo deflação, é importante separar o que é produtividade do que é destruição de crédito. Muita gente confunde a queda natural dos preços causada por inovação e eficiência com deflação. Quando a produtividade aumenta, os produtos eles se tornam mais acessíveis e o padrão de vida das pessoas sofre. Isso é deflação boa e é uma consequência da evolução tecnológica. Um bom exemplo é o que aconteceu durante séculos durante o padrão ouro, em que os preços dos bens caíam com o tempo, mas a economia crescia porque o mundo produzia mais e melhor, sem uma inflação monetária muito desenfreada. Essa é a deflação saudável, que vem do progresso. E o problema da outra deflação é que ela gera a destruição do crédito, que é quando o dinheiro deixa de circular, as empresas vendem menos, começam a demitir, as pessoas assim perdem renda, consomem menos e esse ciclo se retroalimenta. Esse tipo de deflação, ele trava economias e colapsa mercados inteiros. E o Bitcoin até aqui, ele só existiu nesse contexto de liquidez abundante. Mesmo em grandes quedas que ele teve, ele estava inserido num ciclo, que é esse ciclo de políticas de estímulo dos bancos centrais. Em 2020, por exemplo, na pandemia, teve a maior impressão de dinheiro da história moderna. O Bitcoin se beneficiou muito e muito disso. Todo esse crescimento dele está dentro desse ambiente de expansão monetária. E a questão é o que acontece se esse ciclo e esse fluxo se inverter? Quando os bancos centrais não conseguirem mais imprimir sem gerar consequências no sistema inteiro. Quando o consumo global cair e o mundo entrar nesse processo de contração. Para mim, esse é o principal teste do Bitcoin. E tem ainda um segundo ponto de vulnerabilidade que eu acredito que se agravou nos últimos anos, que é o perfil de investidores dentro do Bitcoin. Nos primeiros ciclos, o Bitcoin era dominado por investidores de varejo e algumas baleias. Logo depois, ele se tornou um mercado mais descentralizado, porém, ele ainda estava muito diluído em poucos fundos menores, algumas empresas cripto começaram a surgir, mas o controle ainda estava na mão de algumas baleias. Só que nesse ciclo agora, mudou totalmente a dinâmica de mercado. ETFs, empresas e fundos estão aportando dinheiros astronômicos dentro do mercado. E aí o que acontece? O Bitcoin se transforma em parte do sistema financeiro tradicional. E é exatamente aí que para mim mora o perigo. Quando uma empresa grande precisa de liquidez imediata, ela vende o que tem. E o Bitcoin é hoje um dos ativos mais líquidos do mundo. Então ele seria um alvo muito fácil para essas empresas para vender. Se um fundo enfrenta resgates, por exemplo, um ETF, ele é obrigado a liquidar as posições para atender esses cotistas. Então, quanto mais institucional for o mercado, mais o comportamento do Bitcoin se aproxima com o comportamento de alguns ativos de risco como o da Bolsa Americana. E o resultado disso é que em momentos de estresse o preço pode cair muito mais violento. Imagina esse movimento acontecendo numa escala institucional,
com resgates massivos em ETFs, fundos desmontando posições para honrar esses saques. O impacto é realmente uma queda generalizada, uma cascata de liquidez se evaporando do mercado. E antes, o que era visto como um ativo mais independente do sistema, que reage de forma própria, hoje tem muita correlação com índices como o Nasdaq ou o S&P 500. Ou seja, quanto mais ele é absorvido por fundos, tesourarias e ETFs, mais ele deixa de ser um ativo fora do sistema e passa a ser um reflexo dele. Isso significa que numa crise global, ele tende a cair junto com tudo. E quando o dinheiro foge para a liquidez, o primeiro ativo a ser vendido é justamente aquele que ainda é visto como mais especulativo, o que gera quedas ainda mais acentuadas e aceleradas. É por isso, na minha visão, que eu acredito que o maior perigo do Bitcoin não está em ser banido nem superado por um outro protocolo. Porque quando a maré de liquidez recuar de verdade e o mundo for obrigado a encarar esse ciclo deflacionário, o Bitcoin vai descer junto com os demais ativos. E eu acredito que ele pode cair até 80%, talvez até 90%. Mas se ele resistir a esse ciclo, aí sim ele vai prosperar demais. Porque no momento em que os governos forem obrigados a voltar a imprimir dinheiro para conter essa crise, eles vão imprimir muito e o Bitcoin vai ser o primeiro ativo a reagir. E a valorização vai ser algo sem precedentes. Por isso o ponto central é se preparar para esse momento. Ter proteção, ter estratégia, entender que o jogo não é só torcer para o ativo subir e tal, mas sobre estar pronto para quando o próximo ciclo começar. Porque quando o sistema tiver que ser reativado com essa liquidez nova, o Bitcoin com certeza vai ser um dos primeiros ativos a liderar essa retomada. Só que para aproveitar essa oportunidade é preciso estar fora do pânico, estar com liquidez quando todo mundo estiver vendendo, e é aí que se constrói a verdadeira simetria do mercado e do Bitcoin. Se o que eu falei aqui fez sentido para você e você sente que precisa de um direcionamento mais claro sobre como se posicionar para esse tipo de cenário, eu deixei um formulário aqui na descrição do vídeo. Lá você pode me contar um pouco do seu momento, da tua carteira, do que você busca, e eu mesmo vou analisar pessoalmente. É só preencher, e se eu perceber que faz sentido, eu entro em contato com você para te ajudar a montar um plano de ação para atravessar esse ciclo com segurança e ainda aproveitar as oportunidades que ele vai gerar. Nos vemos lá!